Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Douglas Trerweiler. Num vídeo anterior eu compartilhei com vocês como foi encarar os meus medos e as minhas inseguranças para a realização do sonho que era fazer um intercâmbio. Esse vídeo não vai ser sobre a Irlanda em si, e sim sobre como foi viver o intercâmbio em Dublin. Como os meus pais nunca foram muito adeptos à ideia de intercâmbio, nem mesmo de mudar de cidade, a forma que eu encontrei para conseguir programar todo o meu intercâmbio sem ter nenhuma objeção, nenhum obstáculo, foi primeiro contratar tudo e aí só depois contar para eles. Eu já comecei completamente perdido na conexão que eu fiz em Paris. Primeiro pelo tamanho do aeroporto, onde eu precisei pegar trem e ônibus até chegar no avião, e depois pela infinidade de perguntas que me fizeram. A única coisa que eu consegui dizer é que eu estava indo para Dublin para estudar inglês. Cheguei em Dublin, foi a mesma coisa, mais uma enxurrada de perguntas, mas a forma de resolver foi a mesma. Consegui responder algumas e falei que estava indo estudar, entreguei toda a documentação e fui liberado sem problema nenhum. E quando saí, que era para ter uma pessoa me esperando com o meu nome, não tinha ninguém. Consegui então conversar com uma pessoa que me atendeu na escola, com o vendedor, e ele fez contato com o transfer, que falou que não tinha conseguido chegar em função de algum problema e pediu que eu pegasse um táxi. Como eu cheguei numa quinta-feira, início da tarde, eu aproveitei aqueles primeiros dias para andar pela cidade, me familiarizar um pouco com a região, localizar a escola, tudo mais, e também para começar a procurar uma casa, uma residência fixa, já que eu só tinha uma semana de hostel. Assim que as aulas começaram, eu percebi que a turma era composta basicamente por latinos, na grande maioria brasileiros e venezuelanos. Assim que a semana foi passando, a minha maior preocupação, que era conseguir uma acomodação, ela foi ficando ainda maior, já que como eu tinha somente uma semana de hostel e eu consegui renovar só por 2 dias, porque nos outros dias já estavam lotados e na época eu não sabia nem como reservar um hostel, foi quando no último dia de acomodação, na hora do intervalo da aula, eu localizei um grupo de brasileiros, fui até eles perguntar se eles tinham conhecimento de alguma vaga. Então a Jéssica, o Lucas, o Christoph e o Uriel ofereceram a casa deles para que eu ficasse até encontrar um local definitivo. Ali eu percebi a empatia de muitos brasileiros e o lado positivo que era estar inserido na comunidade de brasileiros. Naquele mesmo dia, eu recebi uma ligação que era justamente a confirmação de uma vaga que eu tinha visto. Só que eu só poderia entrar nela depois de 2 semanas. Logo em seguida, então, eu liguei para o Uriel e no dia seguinte, saindo do hostel, eu fui direto para a casa deles, onde eu fiquei por esses 15 dias. Alguns dias depois, o Paulo, que era um amigo meu aqui de Floripa e estava morando em Dublin, ele voltou de férias e me apresentou alguns amigos dele. E era justamente na semana de Halloween. Como eu não podia gastar minha grana para comprar fantasia, já que eu precisava ainda fazer toda a parte burocrática, inclusive comprovar os 3.000 euros, um dos amigos dele me ofereceu uma camiseta, camisa, gravata, enfim, para que eu não fosse o único descaracterizado da festa. Ali eu descobri também, ao contrário do que eu pensava e de que muita gente pensava, o Halloween não é uma festa americana. É uma festa que nasceu na Irlanda e que ela acabou sendo difundida pelos Estados Unidos. Uma coisa que eu percebi e que eu achei muito legal ainda nessas primeiras semanas é que nas principais festas do país, como Halloween, Natal, St. Patrick's Day, os irlandeses, não só irlandeses como os turistas, eles andam sempre pelas ruas muito caracterizados. Isso por toda semana, não só no dia da festa. Com 2 meses na Irlanda, eu acabei fazendo a minha primeira viagem, que foi Paris. Lá eu encontrei com a minha prima Camila, que estava em Portugal na época para um congresso, e também com 2 amigos que fazia muito tempo que eu não via, que era o Júnior, que estava morando em Paris, e a Dani, que estava fazendo estágio em Versalhes. Depois que eu voltei de Paris, a deprê começou a bater um pouco. Era final de ano, frio, saudade. Natal sempre foi uma data muito família para mim. E pela primeira vez eu ia passar o Natal sozinho. Uns dias antes do Natal, o pessoal entrou em contato comigo, aquele pessoal da casa onde eu fiquei por 15 dias, e me convidou para passar o Natal com eles. Então eu acabei passando o Natal e também o Réveillon com eles. No início do ano, a minha flatmate Marcela recebeu a visita de uma prima dela e nós resolvemos então, nós 3, mais outra flatmate, Juliana, e também um outro amigo, Thiago, alugar um carro e rodar pela Irlanda. Foram 5 dias rodando pela Irlanda e fez com que eu ficasse ainda mais encantado por aquele país que é repleto de belezas naturais, história, cultura, enfim, é um país riquíssimo que vale muito a pena conhecer. O meu medo de falar inglês sempre foi meu maior problema, principalmente na hora de buscar emprego.
eu acabei conseguindo uns freelas para fazer em uma empresa que trabalha com eventos, principalmente jogos de futebol e shows. Eu ficava geralmente com uma bag de bebida nas costas e uma placa na cabeça, vendendo vinho, cerveja, refrigerante, água, enfim, dependia do dia, do local e dos staffs. Só que como eu era uma espécie de coringa, eu era chamado apenas para cobrir algumas pessoas que não podiam ir. Geralmente fazia 1 ou 2 por mês. E o valor que eu ganhava para fazer esses 2 eventos por mês não era suficiente nem para pagar a alimentação, então eu não podia contar com isso. A vantagem desses eventos é que, como a gente sempre era dispensado um pouco antes, eu acabei conseguindo assistir o finalzinho de alguns shows, como o do Ed Sheeran e da Kylie Minogue. Em março do primeiro ano, justamente no feriado de St. Patrick's, que é o mais festejado da Irlanda, o maior do país, eu consegui um trial de housekeeping no hotel. Infelizmente não consegui o trabalho, não consegui curtir o feriado, mas pelo menos entrou uma graninha que foi suficiente ali para dar uma respirada de leve. Com 6 meses de Irlanda, em abril, eu comecei a pensar que estava tudo perdido. Não tinha conseguido trabalho ainda, o meu dinheiro estava já no limite, era meu aniversário, primeira vez que eu ia passar longe, e também justamente na semana do meu aniversário, tinha um tio que estava internado e ele acabou falecendo 2 dias depois do meu aniversário. Além disso, eu tinha que decidir ainda se eu ficaria na casa que eu estava por mais 1 mês, até o final do meu curso e quando tinha minha passagem para voltar para o Brasil, ou então se eu mudava para uma casa que eu não gostava, pagando muito menos, e conseguiria estender a minha permanência na Irlanda até o final do meu visto, que era outubro. E eu acabei fazendo isso. Ainda em abril, me mudei para essa outra casa, porque eu não me via voltando para o Brasil naquele momento, senão eu voltaria completamente frustrado. Assim que eu me mudei, eu conversei com uma amiga, a Ana, e a gente acabou montando uma sociedade. Eu peguei o resto do dinheiro que eu tinha, ela entrou com uma parte também, e a gente comprou um carro para que eu trabalhasse de transfer, o que era duplamente legal, já que eu como estudante eu não poderia trabalhar de motorista e eu como estudante também eu não poderia ser autônomo. Eu comecei também a fazer delivery para uma pizzaria onde eu fiquei só por 1 mês e meio. O acordo inicial era que a primeira e segunda semana eu recebesse na segunda semana e a partir dali semanalmente. Só que eu só fui receber a primeira semana depois de mais de 1 mês de trabalho. E aí a segunda semana veio depois de mais 15 dias. Aí eu não tinha como ficar trabalhando de graça para os caras sem saber quando que eu ia receber. Em julho eu acabei perdendo mais uma pessoa querida, que era uma prima, em função do câncer também. Esses eram os piores momentos de estar sozinho e longe de toda a família. Voltando ao trabalho de transfer, como eu vi que estava entrando um dinheirinho, então eu resolvi marcar mais uma viagem, dessa vez para a Suíça, para a cidade de Basel, que era um dos meus objetivos, conhecer pelo menos as cidades de onde vieram os meus antepassados. Depois de 3 meses com esse carro, a gente acabou tendo um problema no motor e não tínhamos dinheiro para o conserto. E aí eu conversei com outro brasileiro que também fazia esse tipo de trabalho, só que ele tinha mais de um carro, então ele precisava de um motorista. Depois de mais ou menos 1 mês trabalhando com esse brasileiro, chegou a data da viagem para a Suíça. Acabou que eu fiz essa viagem com o Thiago, que era com quem eu dividi apartamento, e também com o Luiz, que foi com quem eu dividi o primeiro apartamento, e nós ficamos hospedados na casa de um dos familiares de muitas gerações lá da Suíça. Voltando da Suíça, eu tinha mais uma grande decisão a tomar. Meu visto estava vencendo, estava na época da minha passagem de volta, e depois que eu voltei da Suíça eu tinha exatamente 1 semana para resolver voltar para o Brasil, ainda frustrado porque eu não estava realizado com o meu intercâmbio, ou então ficar na Irlanda, perder a minha passagem de volta, não ter garantia de trabalho, não ter grana para renovar meu visto, perder o casamento de uma prima, enfim. Minha cabeça estava um turbilhão e eu precisava tomar uma decisão o quanto antes. Eu decidi então ficar na Irlanda. Depois de mais ou menos 2 meses com o visto vencido, lá por dezembro, eu consegui então um acordo com o meu chefe e também com a escola, os dois já trabalhavam juntos, então eu poderia pagar parte do meu curso em dinheiro e parte do meu curso em trabalho. Quando as coisas pareciam finalmente estar se ajeitando, o meu chefe resolveu que iria embora da Irlanda. Ele até me fez uma proposta para assumir o negócio dele, só que eu resolvi não arriscar. Fiquei mais ou menos um tempo desempregado, procurando trabalho, e foi quando eu resolvi que eu compraria o meu carro. Como eu investi praticamente toda a grana que eu tinha na compra do carro, eu decidi que eu ficaria 1 mês mais ou menos sem contratar seguro até que entrasse a grana para eu poder fazer o seguro do carro, já que era algo obrigatório. E acabei fazendo merda.
Eu comprei o carro numa sexta-feira, na segunda-feira que era feriado eu fui parado pela polícia, então eu expliquei para o policial que eu tinha recém comprado o carro e que o seguro ainda não tinha chegado, mas que eu já havia sim contratado. Então ele me deu um prazo para ir até a delegacia e levar a documentação que provasse que eu já tinha o seguro naquela data. Como eu menti, o seguro não iria valer naquela data, por mais que eu tivesse contratado ainda naquele dia. Acabou que o negócio foi passando, não recebi mais notificação nenhuma, achei que estava tudo ok e fui seguindo a minha vida. Sempre que eu tinha um dia livre, eu acabava chamando alguns amigos e a gente pegava o carro e ia para algum lugar, ou então pegava um trem, um ônibus e jogava para algum canto da Irlanda. Um dos amigos que eu fiz trabalhando de transfer, o Sérgio, ele morava 40 km ao norte de Dublin, em Drogheda, ele, a esposa e um amigo. E eles resolveram então fazer uma mudança e me chamaram para isso, só que não foi uma mudança simples de um bairro para outro ou de uma cidade para outra, e sim de Drogheda para Vilnius, capital da Lituânia. No início eu fiquei meio assim em fazer, era algo que eu gostaria sim de fazer porque eu sempre gostei de dirigir, e viajar então cruzando toda a Europa seria um sonho. A gente chegou a um acordo e eu acabei aceitando fazer essa mudança. A ida da ilha da Irlanda até o leste europeu a gente fez em 5 dias, 18 horas de balsa. Claro que a gente não viajava muito, a gente rodava cerca de 400, 500 km por dia, porque a gente tinha tempo, ninguém queria correr muito. Da Lituânia, eu iria então para a Suíça, onde eu pegaria um avião para Palma de Maiorca, encontraria com o André e faria alguns roteiros junto com ele até voltar para a Irlanda. Eu rodei por mais 20 dias e passei pelo território de 11 países. E eu também quase fui preso na Alemanha, só que isso é assunto para um outro vídeo. Depois de 2 anos e 2 meses na Irlanda, eu voltei para o Brasil, onde eu vim para passar Natal, Réveillon, enfim, passar as festas, visitar minha família e também para o casamento da minha irmã. O carro que eu tinha, eu acabei vendendo para um primo do dono da minha escola, só que eu não recebi em dinheiro, ele pagou pela minha renovação. Uns 20 dias depois de eu voltar para a Irlanda, eu, em sala de aula, recebi mais uma notícia ruim. Dessa vez, o meu padrinho havia falecido de infarto. Com mais ou menos um mês de volta na Irlanda e ainda sem conseguir trabalho, sem meu carro para trabalhar, sem dinheiro para comprar um carro e com o pouco de grana que eu tinha já acabando, eu resolvi apelar e fazer o que eu já tinha visto muita gente fazendo, que era colocar nos aplicativos de relacionamento Looking for a Job. Eu fui zoado por muita gente, mas em mais ou menos uma semana, 10 dias, eu comecei a trabalhar. Eu fui contratado por um café e eu comecei a fazer um treinamento numa rede de supermercado, aqui seria mais ou menos equivalente a lojas de conveniência. O dono do café que eu fui contratado era também dono de algumas franquias dessa rede, onde eu fazia absolutamente tudo, desde café, deli, limpeza, conferência de estoque, atendendo caixa, fechamento de caixa, tudo. Assim que eu comecei no café, eu acabei comprando uma bike, o que ia facilitar muito a minha vida, não só para o trabalho, mas também para a escola, deslocamentos como cinema, supermercado, academia. E aí eu também podia aproveitar a bike para dar algumas voltas por Dublin. Depois de alguns meses de trabalho e numa rotina que se resumia basicamente entre escola, trabalho, cinema e academia, apesar de não parecer, eu sei, eu resolvi então comprar mais uma passagem para fazer uma outra viagem. E dessa vez o local escolhido foi Portugal. Como era verão, nós entramos então pelo Algarve, foi eu e um amigo, Tiago, e de lá nós fomos a Lisboa e Sintra. Ele voltou para o Brasil e eu continuei. De volta a Dublin, eu descobri que eu tinha possibilidade da entrada no meu pedido de dupla cidadania. E aí, com isso, eu tinha mais um grande dilema. Ou voltar para o Brasil para dar entrada no meu pedido pelo Brasil, continuar em Dublin ilegal, o que eu não gostaria de fazer, até que saísse a minha cidadania, ou então ficar em Dublin pagando uma faculdade. No meio de tudo que eu tinha para resolver, ainda me apareceu mais um problema. Lembra que eu falei que eu fui parado pela polícia, que eu estava sem seguro no meu carro? Então, finalmente chegou a intimação. Eu tinha que ir perante a juiz para me explicar e também levar a documentação. Eu ainda tive que pagar uma multa de 400 euros. Com o meu visto para vencer, eu teria que ser demitido, já que a empresa não poderia me manter no trabalho com o visto vencido. Só que os meus gerentes foram super gentis de encontrar uma forma de eu continuar trabalhando legalmente mesmo após o vencimento do meu visto. Finalmente eu consegui comprar minha passagem
e eu teria que ficar ainda um mês com o visto vencido na Irlanda. Nesse período eu fiquei trabalhando, exceto na última semana que eu saí para poder resolver todas as burocracias antes de deixar o país. Mesmo tendo saído do trabalho uma semana antes do meu retorno, eu ainda fui convidado para participar da festa de final de ano. Foi justamente na minha última noite no país. E às 5 da manhã, o transfer estaria passando para nos pegar para o aeroporto. Dessa vez estava viajando com o Luiz, que era meu flatmate de novo, e nós íamos para a Itália. Faria Roma e Veneza, e de lá iria para Savona, onde embarcaria no navio de volta ao Brasil. Gente, por hoje é isso. Eu tentei resumir 3 anos de história de intercâmbio e eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez que vocês deixem um like, ativem as notificações, se inscrevam no canal. Deixo aqui um beijo para vocês, um abraço e até o próximo destino.